Salmo número 40, os 3 primeiros versículos que são muito conhecidos. Salmo 40, de 1 a 3. E aí eu vou pedir para vocês lerem comigo, como são poucos versículos, nós vamos fazer essa leitura juntos, a uma só voz. É um salmo de Davi, que diz assim, vamos ler juntos? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Crianças, já aconteceu com vocês pedirem alguma coisa para o pai de vocês, e aí eles responderam assim, espera um pouquinho, agora não, no tempo certo eu vou dar o que você está pedindo. E aí, o que acontece? O pai ou esquece, ou realmente não era o tempo, e aí você fica, papai, já chegou a hora? Papai, é agora? Papai, que horas que você vai me dar? Ou a mamãe também, né? E aqui a gente já fica de alerta, porque não promete o que você de fato não vai dar para o seu filho, não, que ele vai perguntar e vai esperar para que você, no tempo certo, dê aquilo que você prometeu para ele. Porque nós também somos assim. Quem aqui, quando não ora ao Senhor, não pede ao Senhor, fica se perguntando, quando é que vem a resposta? Será que já chegou a hora? Será que já chegou o momento da resposta? Quando é que Deus vai me atender? E assim como muitas vezes nós sabemos que aquela não é a hora certa para responder o nosso filho, para não dar para o nosso filho, ou a gente nem dá aquilo que ele pediu, assim também acontece com o nosso Deus. Ele sabe o momento certo, a hora certa de responder a nossa oração, o nosso pedido, a nossa necessidade. Nós nos atrasamos, mas, meus irmãos, Deus não se atrasa. Nunca se atrasa, nunca se atrasou e nem atrasará. O Salmo 40, o texto que nós lemos, fala sobre isso. Sobre um Deus que ouve os nossos pedidos e que intervém no tempo dele. Muitas vezes a gente olha para os Salmos e acha que é um conjunto de livros, de capítulos aleatórios em que os assuntos eles não falam entre si. Mas isso não é verdade, existe unidade entre os salmos. E aqui no Salmo 40, ele está dentro de uma unidade que começa lá no capítulo 37, no Salmo 37, que vai falar sobre a necessidade de esperar. O Salmo 37, por exemplo, vai falar no verso 5, para a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Depois vai dizer no verso 34, para a gente descansar no Senhor e esperar nele. E no fim vai dizer para a gente esperar no Senhor, seguir o seu caminho e ele vai exaltar para a terra que possuíres. Todo o Salmo 37 fala sobre espera, a necessidade, a importância de esperar no Senhor. O Salmo 38 também vai falar sobre isso, as implicações de esperarmos no Senhor diante do nosso pecado. Quando a gente se reconhece como pecador, as nossas iniquidades, os nossos pecados, e nós precisamos esperar em Deus. O Salmo 39 também vai falar de espera diante desse mundo ímpio, diante desse mundo sem esperança, diante desse mundo onde a vida é muito frágil. Ele vai trazer que nós precisamos, diante disso, esperar em Deus. E quando a gente chega aqui no Salmo 40, mais uma vez, o salmista está falando de esperança. Esperando em um Deus que ouve as nossas orações, conhece as nossas necessidades, sabe aquilo que precisamos, e não somente isso, um Deus que intervém, um Deus que age, um Deus que se move, um Deus que responde no tempo certo e na hora certa. E é por isso que nós vamos meditar nessa manhã sobre o Deus que intervém.
E primeiro nós vamos ver aqui que por ser um Deus que intervém, nós precisamos esperar com confiança nesse Deus. Esperar com esperança nesse Deus. É o que diz o verso 1, que começa dizendo: esperei confiantemente no Senhor. O salmista Davi fala aqui de esperança no meio de um cenário caótico. E esperar quando está uma bagunça, quando está uma confusão dentro de casa, quando está um problema que a gente não consegue resolver, diante de uma situação difícil, nós esperamos no Senhor. E é interessante porque nós não sabemos aqui ao certo qual é essa situação que o salmista Davi estava passando e esperava no Senhor. Mas a gente que conhece a história de Davi sabe que ele passou por muita coisa. Davi foi perseguido por Saul. Davi sofreu o peso do pecado quando adulterou. Davi teve uma filha que foi abusada. Davi teve um filho que foi assassinado. Teve um outro filho que o perseguiu. Isso sem contar os inimigos que Davi enfrentou para consolidar e expandir o reino de Israel. E ainda outros perigos, outros problemas que a gente não conhece, mas certamente Davi passou na sua vida. E essa angústia que ele passa, e quando ele clama aqui, é retratada como alguém que estava no fundo do poço, num lugar cheio de lama. Ele estava se afundando e não conseguia sair dessa situação sozinho. Você já se deparou com uma situação assim? De se sentir no fundo do poço? De passar por um problema, por uma dificuldade, que você não consegue resolver isso sozinho? Era essa situação que Davi estava enfrentando. E diante disso ele espera. Não uma espera passiva, como se ele tivesse chutado o balde e falado: não tenho o que fazer, eu tenho que esperar mesmo. Mas ele espera aqui confiantemente. Aqui no original, a construção dessa frase é um hebraísmo no qual o verbo esperar se repete 2 vezes. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é como se Davi estivesse escrevendo: eu espero esperando. Eu espero esperando. E isso para reforçar que ele estava esperando no Senhor com confiança, com fé, com certeza. Não uma esperança cega, mas uma esperança certa, convicta, com fé no Senhor. E esperar, meus irmãos, como apontou João Calvino, é um exercício de fé. Esperar é um ato, uma prova de fé. E Davi deixa claro aqui em quem ele espera. E por que ele espera com confiança? Porque ele espera no Senhor. E, meus irmãos, isso faz toda a diferença. Davi não buscou alívio em algum amigo. Davi não buscou esperar em alguma paixão desse mundo. Não buscou esperança no seu dinheiro, no seu poder, na sua autoridade, no seu exército. Davi esperou no Senhor. Colocou a sua esperança, a sua confiança em Deus. E isso faz toda a diferença. A Bíblia está repleta de exemplos da tragédia que é a gente colocar nossa esperança, a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus. Jeremias 17:5, por exemplo, vai dizer: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O Salmo 146, verso 3 e 4, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, porque sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Provérbios 11, 28 diz: quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão, ficarão verdes, vistosos, bonitos como a folhagem. Esses são apenas alguns exemplos de tantos outros que nós encontramos na Escritura e ao longo da história de como é terrível não confiar no Senhor. Mas Davi diz: eu espero confiantemente pelo Senhor. E qual o resultado disso? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
Perceba mais uma vez que a espera de Davi não é uma espera passiva, como se ele não fizesse nada e esperasse de braços cruzados. Enquanto Davi espera, ele clama. Enquanto Davi espera, ele busca o Senhor. Enquanto Davi espera, ele vive uma vida diante do Senhor. Como diz uma canção, esperar é caminhar. Caminhar na dependência do Senhor. Caminhar diante do Senhor, buscando a sua face, sabendo que no tempo certo Ele agirá. Esperar em Deus, meus irmãos, é uma espera consciente. Consciente de que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Consciente de que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de qualquer pecado e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É uma espera consciente de saber que a vontade de Deus se realizará. É uma espera consciente de saber que a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Consciente de que Deus é um Deus que cumpre as promessas que Ele fez. Nós esperamos de maneira consciente de que Deus está no controle de todas as coisas. Está no controle da minha vida, está no controle da sua vida, está no controle da nossa história, do nosso país, da nossa nação, dos governos desse mundo. E por isso nós esperamos nele, no agir do Senhor. Mas quantas vezes, irmãos, é difícil esperar? Não somente para vocês, crianças, esperar a resposta do papai e da mamãe, mas para nós também, adultos, jovens, adolescentes, idosos. Esperar a resposta do Senhor é um exercício difícil. Porque a gente quer a resposta na nossa hora, quer do nosso jeito, nós desejamos que a situação mude da água para o vinho de forma instantânea, nós ansiamos que o Senhor nos responda de maneira rápida, mas o que nós temos aqui é útil para a nossa vida, é uma lição muito preciosa, porque nem sempre, meus irmãos, Deus, Ele vem correndo nos socorrer. Talvez você, criança, já descobriu isso. Nem sempre seu pai e sua mãe vêm na hora que você está precisando ali de uma ajuda. Caiu, machucou, está passando por um problema, por uma dor. Nem sempre papai e mamãe vêm na hora que a gente pede. Talvez eles demorem um pouco. Nem sempre Deus também vem no mesmo instante nos socorrer. E não porque Ele não seja bom, não porque Ele não se importa com a gente, não porque Ele nos abandonou, pelo contrário. O Senhor permite que passemos por aflições, por lutas, por dificuldades, por perdas, para tratar o nosso coração, para moldar a nossa vida, para que a nossa fé seja testada e aprovada. E Ele então permite que passemos por dificuldades. Mas tenha certeza, por mais que passemos por dificuldades, e julguemos que essas dificuldades estão demorando de ir embora, Deus, Ele se inclinará e ouvirá o nosso clamor. Porque Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que responde. E pense nisso, meu irmão. A linguagem que o salmista usa aqui, de um Deus que se inclina, um Deus que ouve as nossas orações, ele está usando aqui de um recurso, atribuindo a Deus, né, uma característica humana de se inclinar, de ouvir. E esse ouvir aqui, não é como muitas vezes a gente faz com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso esposo, de ouvir, mas ouve por obrigação, porque tem que ouvir, tem que dar atenção. A ideia de ouvir aqui é de um Deus que está interessado em ouvir o que você tem para dizer. E por isso nós podemos clamar. Ele quer ouvir o que está doendo no seu coração. Ele quer ouvir aquilo que você tem passado, que tem afligido a sua alma. Ele quer ouvir o que tem causado ansiedade em você, o que tem perturbado a sua alma. E Ele convida você nessa manhã. Clame. Fale para Ele, converse com o Senhor, porque Ele se inclina e ouve o nosso clamor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui diante desse Deus que intervém. Nós precisamos esperar nesse Deus que ouve as nossas orações, nesse Deus que está interessado em ouvir
o que você tem passado nesse Deus que age no tempo dele, da forma dele. Espere com confiança. Segundo, ele é o Deus que intervém com uma mudança verdadeira. É o que diz o verso de número 2. Depois de esperar com confiança, com santas expectativas no Senhor, a resposta do Senhor ao salmista vem aqui em forma de livramento, de salvação, mudando de fato a situação que o salmista estava vivendo. Ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Primeira coisa que a gente vê aqui, queridos, e precisamos destacar, é que é o próprio Deus quem age. O salmista não deu uma forcinha para Deus para mudar de situação. Não foi o exército de Davi que fez com que o salmista mudasse de situação. Não foi a sua família, não foi a sua nação, não foi a sua riqueza, não foi nenhum fator outro que não o Senhor. Veja como ele coloca assim aqui. Foi Ele, o Senhor, que me tirou do poço de perdição. Foi Ele, o Senhor, que me colocou os pés sobre a rocha. Foi Ele, o Senhor, que me firmou os passos. Lembre-se que Davi estava numa situação que ele não poderia sair dela sozinho. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de atolar um carro, de passar por um atoleiro e não conseguir desatolar. Eu lembro, na época de adolescente, acampamento de federação, lá em Natal, a gente foi acampar num sítio que ficava numa lagoa, e o terreno ali naquela região é muito arenoso. Tinha um caminho que era um caminho mais seguro, mas tinha um caminho que era muita areia. Isso, à noite, 8 horas da noite, o motorista pegou o caminho cheio de areia, no ônibus cheio de adolescente, e o ônibus atolou. Imagina aí, à noite, sem pegar sinal de celular, e naquela época, então, não pegava assim direito. E a gente ficou sem conseguir tirar aquele ônibus. Esperamos. Graças a Deus, Deus mandou um cara que estava num trator, puxou aquele ônibus para sair do atoleiro, mas a gente não conseguiu sair dali sozinho, a gente precisou de ajuda. E a ideia aqui é justamente essa: o salmista saiu de uma situação, foi tirado de uma situação que ele não conseguia sozinho, foi Deus quem o tirou. Meus irmãos, só quem pode nos livrar de verdade e de forma definitiva é o Senhor. Não tente lutar contra o seu pecado, contra as situações na sua vida com sua própria força. Nós precisamos do Senhor. E o segundo aspecto que a gente destaca aqui é justamente a transformação desse agir de Deus na vida do salmista. Ele disse que estava no fundo do poço. E fundo do poço aqui é um lugar horrível para se estar. No fundo do poço significa você estar em um lugar onde não há expectativa de você sair. Estar no fundo do poço é estar num lugar onde você não consegue respirar, você se sente sufocado, é um lugar escuro, não há comida, não há água. É um lugar onde o indivíduo se encontra como se ele soubesse que a sua existência estivesse chegando ao fim e ele não tem o que fazer. Ele está no fundo do poço. O salmista vai usar uma outra linguagem para descrever os seus problemas. Ele vai dizer que ele estava num tremedal de lama e foi liberto desse lugar. Quem aqui já andou no mangue, no meio da lama pesada, sabe como é difícil. Você não consegue se movimentar direito porque você fica preso, você escorrega, você se suja, você se cansa porque exige ali, vai prendendo você, e dependendo do tempo que você ficar, aquilo ali vai secando, vai ficando cada vez mais difícil. É um lugar sujo, é um lugar desagradável, é um lugar frustrante. Era assim que o salmista estava se sentindo, num lugar cheio de lama, cansado, frustrado, preso, sem conseguir sair. Mas ele diz que isso mudou. Deus mudou a sua situação, Deus transformou a sua condição, e por isso ele confia no Senhor. Veja como ele conclui esse versículo. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Duas situações negativas e duas situações positivas nós temos aqui. O Senhor tirou o salmista do fundo do poço e colocou os pés dele sobre a rocha.
E meus irmãos, nós sabemos, porque a Escritura nos diz quem é essa rocha. Essa rocha é Jesus. Jesus é o nosso lugar seguro. Pela obra dele, quando ele veio a esse mundo, viveu a sua vida de obediência, de justiça e retidão, ele assumiu a nossa culpa, o nosso pecado, colocou a sua justiça em nós, e nós agora estamos num lugar seguro. Não em um poço, não na lama do pecado, mas estamos edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo, num lugar seguro. Um lugar onde nós não podemos ser abalados. Porque o Senhor é quem nos segura, é nele que nós estamos firmados, nele que nós estamos alicerçados. E mais, ele nos dá passos firmes. Porque Deus apenas não muda a nossa situação, não nos tira das trevas e nos coloca para a luz, não só nos tira do poço de perdição e nos coloca sobre a rocha, mas Deus nos dá condições de nos manter no caminho. Ele nos sustenta para que a gente não se perca de novo. Ele nos sustenta para que a gente não caia. E o salmista usa essa linguagem: é Ele quem firma os meus passos. É Ele quem me capacita a andar seguro. É Ele quem me deu o Espírito Santo que guia pela verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o Consolador, que é aquele que confronta, que conforta, que exorta, que anima, que direciona. Nós não estamos sozinhos, o Senhor nos transformou e nos capacita a viver diante dEle. Ele firma os nossos passos. É esse o Deus que nós esperamos, o único capaz de mudar a nossa situação de verdade. Como disse anteriormente, a gente não sabe em que momento Davi estava vivendo quando ele escreveu esse salmo. Mas, meus irmãos, podemos ver claramente aqui como ele aponta para uma realidade espiritual. O teólogo alemão e reformador Nikolaus Sellnecker, ele diz o seguinte: a sepultura terrível e a lama não representam nada além dos nossos pecados, transgressões e maldades. A tirania do diabo, a morte e todas as desgraças humanas. Quanto a isso, lemos em Zacarias: por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Isso significa que o Filho de Deus se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornou-se humano e, por meio do seu sofrimento e morte, tirou-nos do inferno, redimiu-nos da morte e salvou-nos de toda a lama do pecado. E eu preciso perguntar para você nessa manhã: você já experimentou esse livramento? Você já saiu desse poço de condenação? Você já saiu dessa lama do pecado? Você já experimentou essa transformação que somente o Senhor pode dar? Muitas vezes nós focamos, como temos estudado aqui na EBD, em mudanças externas. Mudança de comportamento. Queremos que o nosso filho obedeça, queremos que nós mesmos sejamos mais pacientes, mais amorosos. Mas isso só vai acontecer de verdade, de forma duradoura, de forma verdadeira, se a gente experimentar essa transformação, de sair do poço de perdição e estar na rocha que é Jesus Cristo. De abandonar o nosso velho homem, de abandonar as trevas e ir para o reino do Filho do seu amor. E essa é uma transformação que não é pela minha força e pela sua força. É na força do Senhor. É pelo agir do Senhor. Você já experimentou isso na sua vida? Deus é aquele que pode mudar o seu coração, que pode quebrantar o seu coração, que pode tirar o seu coração de pedra e dar um coração de carne, e fazer com que você experimente de verdade um lugar seguro, passos firmes na presença dEle. Deus é o Deus que intervém mudando a nossa história. Mas por fim, Ele é o Deus que intervém, por isso a gente deve cantar a sua graça, verso de número 3. O que Deus fez na vida de Davi tinha um propósito, tinha um objetivo. E esse propósito fica revelado aqui no versículo 3.
e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A alegria do salmista de ver a bênção de Deus, tirando ele de uma situação difícil, dando a ele livramento, salvação, segurança, uma caminhada firme com ele, faz com que o salmista cante, louve, exalte ao Senhor. Um cântico, diga-se de passagem, que é o próprio Deus que coloca na boca do salmista. Deus colocou essa canção, esse motivo, essa razão de louvar na boca do salmista. E é interessante a gente pensar nessa expressão, porque é um cântico novo, não é um cântico antigo. E é interessante pensar nisso, porque tenho certeza aqui que cada um de nós, inclusive as crianças, tem uma música que vai lembrar você de algum momento da sua vida. De quando você começou sua caminhada com Jesus, e aí você fala, quando ouve essa música, eu lembro dos meus tempos, quando eu comecei a caminhar com Jesus na igreja, quando eu me converti. Essa música me lembra quando eu passei por aquela dificuldade, e Deus atendeu a minha oração, Deus respondeu, Deus curou um familiar. Eu lembro dessa música no nascimento do meu filho, toda vez que toca ela eu lembro. Música nós associamos com momentos especiais, momentos alegres, momentos tristes também. E o salmista diz que Deus então colocou um novo cântico, uma nova canção, um hino novo ao Senhor. Ele está dizendo que Deus deu mais motivos para ele louvar, para ele bendizer ao Senhor. Deus é aquele que continua colocando cântico novo em nossas bocas. O agir de Deus, a salvação do Senhor, as misericórdias que se renovam a cada manhã, os livramentos diários, as provisões diárias, são motivos para cantarmos novos cânticos ao Senhor. Porque Ele não é apenas o Deus que fez coisas no passado, Ele continua fazendo e continuará fazendo, nos dando razões, motivos, canções para louvar, para agradecer e engrandecer esse Deus maravilhoso. É isso que o salmista Davi reconhece. Não se trata aqui que a gente na igreja só tem que cantar música antiga ou só música nova, mas é porque nós temos motivos novos, todos os dias, para cantar e bendizer ao Senhor. O que a gente encontra aqui, queridos, é que Ele é o que Deus espera de nós. Diante daquilo que Ele fez em nossas vidas, o que Ele espera das nossas vidas é gratidão, exaltação, adoração ao Seu nome. É isso que o salmista faz. Diante daquilo que Ele fez por nós, Ele espera que nós, o Seu povo, a Sua igreja, os Seus servos, louvem ao Senhor. Vivam para Ele, é isso que Ele quer de cada um de nós. Se você foi transformado pelo Senhor, foi alcançado pelo Senhor, é alvo da graça de Deus, você pode e deve louvar. Aos filhos do Senhor convém louvar o nome do Senhor. Somos chamados para isso. Irmãos, isso serve de dificuldade, de encorajamento para a gente, diante das nossas dificuldades. Porque o que Deus fez na minha vida, faz na sua vida, não é por acaso. O que Davi passou tinha um propósito, que aquilo servisse de testemunho, de cântico novo, de adoração, de exaltação, de proclamação, para que através daquilo, o versículo 3 termina, pessoas temam e confiem no Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus, é porque de fato, meu irmão, a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta, o que você passa, não é em vão. Deus quer usar isso para que você não somente seja transformado, seja moldado pelo Senhor, mas que isso seja de testemunho para os homens. A dor de Davi, a luta de Davi, a situação que ele passou, serviu de testemunho para que as pessoas temessem e confiassem no Senhor.
para que o nome de Deus fosse glorificado através do seu testemunho. Um outro exemplo, pense na vida de Paulo, o que Paulo fez, e o que Deus fez na vida de Paulo, como transformou esse homem, e como Deus usou esse homem como um dos grandes missionários, o maior missionário que nós encontramos na Bíblia. Para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado. Essa semana, uma família da igreja, muito querida, passou por um momento de dificuldade, de luta, de perda. E vendo o testemunho, meus irmãos, dessa família, a gente percebe que não foi por acaso tudo que eles passaram. Como o nome do Senhor foi glorificado diante daquilo que eles enfrentaram. Diante da enfermidade, diante da perda. Quantos foram impactados pelo testemunho daquela jovem, da jovem Fernanda que se foi, da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares que acompanharam. Porque, meu irmão, o que a gente passa, a nossa dor, o nosso sofrimento, Deus trabalha não somente com a gente, mas com aqueles que estão à nossa volta, para que as pessoas vejam e confiem nesse Deus. Vejam e falem, vale a pena servir a esse Deus, que transforma a vida de um homem, que dá esperança, que dá vida, que fortalece, que mesmo em meio à morte, pode garantir vida eterna. Os nossos sofrimentos não são em vão. Eu não sei o que você tem passado, talvez o que você tem enfrentado, a sua luta, só você e Deus sabem. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que isso não é motivo de desanimar, não é motivo de se prostrar, mas de clamar ao Senhor e confiar no Senhor, porque Ele pode transformar a tua dor em cântico novo. Cântico de testemunho, de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que age, que intervém no tempo dEle, do jeito dEle, na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que nessa manhã possamos sair daqui mais dispostos a esperar, mais animados a esperar no Senhor, mais pacientes, mais confiantes nessa espera, certos, ó, irmãos, de que o nosso Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam.